Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sétimo episódio do Carro Cast. E nesse episódio eu montei uma lista com 5 excelentes opções de compra para você que está aí buscando comprar o seu primeiro carro. 5 opções excelentes para você que vai colocar um poçante na garagem aí pela primeira vez. Eu sei que esse momento é um momento muito especial, um momento único, e para que ele não se torne uma dor de cabeça, para que ele não se torne um estresse, eu montei aqui essa lista, tá bom? Então, me acompanhe aqui porque você vai sair com 5 excelentes opções de compra. Mas, começando aqui, né, como sempre faço, vamos começar aqui com as notícias. Mas antes das notícias, eu tenho que falar um pouco, né, aqui algumas coisas em relação a esse episódio em especial. Então, esse episódio na verdade era para estar saindo, né? Era para ter saído na verdade no dia 17 de junho. Mas o que foi o que aconteceu, né? Eu até postei aí no Instagram, né? Pedi desculpas e tudo mais. Inclusive eu peço desculpas novamente por não ter cumprido aí o prazo, né, de lançamento aí do episódio. Mas aí o que foi que aconteceu? Então, eu fiz a gravação do episódio, né? Eu vou, inclusive, se você está acompanhando aqui esse episódio no YouTube, vai ver uma diferença, né? Até no visual mesmo, que eu cortei aqui o cabelo. Mas enfim, eu fiz a gravação do episódio. Só que quando foi na parte da tarde, eu sofri uma tentativa de fraude. Então, o que aconteceu? Eu tive que resolver isso que aconteceu. Eu tive que dedicar minha energia para a resolução disso, né, que aconteceu comigo. Então, eu não pude editar o vídeo, também não estava com cabeça para editar, né, porque eu estava muito preocupado. E assim, hoje, mais de uma semana depois, graças a Deus que está tudo bem, ficou tudo tranquilo. Mas naquele período lá, né, naquele dia, no dia que era para sair, eu não tive condições de entregar. Então, eu já comentei aqui algumas vezes que eu faço isso daqui no momento livre, né? Quando eu tô livre, porque eu tô aqui no Peru fazendo um trabalho missionário. Então, eu não tenho todo o dia para estar fazendo edição e tudo mais. Então, justamente no tempo livre que eu tinha para fazer essas edições, eu tive que cuidar dessa questão aí, dessa tentativa de fraude. Então, graças a Deus está tudo bem. E eu queria explicar aqui para você o que foi que aconteceu e pedir desculpas mais uma vez, tá bom? Então, eu gravei o episódio, mas as notícias estavam desatualizadas. Então, tinha que falar de novo, né? Pesquisar, ver de novo aí os principais acontecimentos que aconteceram aí no mercado automotivo, né? No mundo automotivo, né? Acontecimentos que interessam para nós aí, brasileiros. Então, vamos lá, vou falar aqui das notícias, tá bom? Acabou aqui as notícias, então você vai ver a lista que eu montei, beleza? Vamos lá falar das notícias. A primeira notícia que eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, foi a revelação do Forza Horizon 5. Eu nunca falei de videogame aqui, eu nunca... Acho que eu falei em um episódio que eu respondi perguntas e tudo mais. Eu falei, né, que meu tio gosta muito de videogame, enfim. Mas eu nunca me dediquei a falar de um jogo de videogame de carro aqui. Mas eu gosto muito, muito. Gosto de jogar, gosto de me divertir aí dessa maneira. Então é por isso que eu quis trazer, né, a notícia da revelação do Forza Horizon 5. Que inclusive o Forza Horizon é um dos jogos de carro que eu mais gosto. É incrível esse jogo. Mas enfim, vamos lá. A nova versão do game, né, vai ser ambientada no México. Eu antes de vir para cá, eu jogava o Forza Horizon 4, que era ambientado na Grã-Bretanha. Eu acho, não tenho certeza. Mas enfim, vai ser ambientado agora no México. E a Microsoft falou que vai ser o maior mapa, vai ter o maior mapa e vai ser o mais bonito se comparado a todos os outros Forza Horizon. Então, algumas diferenças, né? O que é que vai ter? Manifestações climáticas, né, que vão aí ocorrer de diferentes formas. Então, no Forza Horizon, né, nos Forza Horizon que eu joguei, chovia numa parte do mapa e chovia nele todo. Nesse Forza Horizon 5 vai ser tipo chuva numa parte, sol em outra e tempestade de areia em outra parte. Inclusive, tempestade de areia é uma novidade aí no game. Então, vai ter essas manifestações climáticas diferentes aí,
né, em várias partes aí do mapa. Então a Microsoft prometeu isso, né, além de ter falado, né, que é o jogo aí mais bonito da série. Então o game ele vai ser lançado no dia 9 de novembro, mas já está em pré-venda. E essa pessoa que vos fala já está com muito desejo de comprar o jogo. Então, na pré-venda, então, tem 3 versões do Forza Horizon 5. Tem uma versão que é Standard, que você só compra o jogo e pronto. Tem uma versão que é Platinum, que ela tem direito a um pacote de carro, se eu não me engano, e tem direito ao jogo, claro. E a versão Gold, né, a versão Premium, a versão top lá. E que ela vai ter o jogo, o pacote de carros e 2 expansões. Né? Você já vai pagar aí pelas 2 expansões. Então, os valores custam entre 250 a 400 reais. 250 é o valor da versão standard, então você só compra, se você quiser comprar só o jogo, vai custar aí para você 250 reais. A versão top, né, com DLCs, com as expansões, carros, tudo mais, então vai estar nessa faixa dos 400. Se eu não me engano, a versão Platinum tá entre 300 350 reais, alguma coisa assim. Mas, enfim. Então, um jogo incrível e fica aqui a minha recomendação para você. Não é um simulador, é um arcade, mas é um jogo muito, muito divertido e que quem gosta de carros aí vai... Sério, é um jogo maravilhoso, eu gosto muito, muito de jogar. A próxima notícia é a volta da Ford Transit. A Ford deve trazer de volta ao Brasil essa van, né, que ela foi vendida já aí num período que relativamente curto, né, foi vendido entre 2018 e 2014, ou seja, 5 anos. A van deve voltar em opções, né, para passageiros e para furgão também. Então, a volta dela já era anunciada desde 2020, mas devido ao que aconteceu, né, a Ford mudou aí o posicionamento dela, né, no Brasil e tudo mais. Agora quer se tornar uma marca premium. Então, devido a esse novo posicionamento, a volta da van estava meio em dúvida, mas parece que agora vai, né? Então, a previsão é de que ela chegue aí no Brasil já esse ano. Então, o que a gente tem agora, né, isso daqui são rumores. Então, vamos aguardar aí se sai algum anúncio oficial da Ford, né, para que a gente tenha aí certeza, né, se de fato essa van vai voltar a ser vendida ou não, tá bom? Uma outra volta, né, é o assunto da nossa próxima notícia. Agora é a volta do T-Cross Sense. A antiga versão do T-Cross, que era destinada ao público PCD, voltou a ser oferecida pela Volkswagen, mas agora ela é oferecida para todo mundo. Esse é o detalhe importante. Ela não é mais oferecida somente para o público PCD, ela agora é oferecida aí para todo mundo. Então, o valor que é cobrado por ele é de R$ 92.990, o que o torna o SUV mais barato da Volkswagen. Eu acredito que quem tinha essa responsabilidade seria o Nivus, né? Era o Nivus, mas o Nivus hoje está partindo de 98.550. Hoje aqui, né, que eu estou gravando aqui esse episódio, então nesse período aqui ele estava custando ou está custando 98.550. Então o T-Cross aí já tá, esse T-Cross Sense já está mais barato. É claro que o fato dele estar mais barato, né, isso quer dizer que ele foi depenado. Então ele vem com calotas no lugar do jogo de rodas. Se tem aí alguma dúvida se ele vem com multimídia ou com som, não se sabe, mas ele vem com volante multifuncional. E tem, né, o pacote básico que ele já vem, né, que é direção elétrica, ar-condicionado, os airbags, pacote de segurança e tudo mais. Então, sim, se você for comparar esse T-Cross, né, com a versão de entrada, né, a antiga versão de entrada dele, que era 200 TSI, é mais depenada. Mas, enfim, é uma opção aí muito, muito interessante de SUV. Pode ter tido alguma mudança, né? Ele pode não, teve alguma mudança no pacote de equipamentos, mas não teve mudanças mecânicas. Ele continua sendo oferecido com o motor 200 TSI, né, que é o 1.0 turbo, entregando 116 cavalos com gasolina e 128 com etanol. E torque de 20,4 kg/metro,
tanto com gasolina como com álcool, né? Então é o mesmo conjunto mecânico das demais versões. Então, na parte do conteúdo, beleza, ele foi aí depenado, mas no conjunto mecânico não. E esse conjunto é ligado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Na minha opinião, foi uma boa sacada aí da Volkswagen voltar a oferecer esse carro. Eu lembro que quando ele foi oferecido foi um sucesso de vendas e as pessoas enfrentavam lista de espera. Enfim, foi realmente um carro aí que foi muito bem aceito. Então, vamos ver se esse sucesso vai se repetir agora para o público em geral. Acredito que tem um bom custo-benefício, mas vamos ver aí a recepção do mercado em relação a esse modelo. A próxima notícia é um lançamento milionário aí no Brasil. Mais um, né? Mais um carro aí que está custando mais de R$1 milhão. É o BMW X6M Competition. Então, ele está custando R$1.018.950. Né? A BMW está cobrando aí esse valor pelo SUV Coupé dela, a versão mais nervosa aí do SUV Coupé. Então, a BMW já oferece na verdade, uma versão nervosa, né, que é o X6M. Então, qual é a diferença do X6M para o X6M Competition? O Competition tem 25 cavalos a mais de potência e tem modos de direção personalizáveis. Então tem um modo M1 e M2. Você configura o carro, né? Você vai lá, programa o carro de um jeito para estar no M1 e de outro jeito para estar no M2. Então, além disso, né, desse cavalo, né, dessa potência a mais, desses 25 cavalos a mais, tem esse modo de ajuste do carro, coisa que o X6M não tem. Então, tem essas diferenças aí. Então, falando agora dos itens de série, né, o X6M comum já vinha com ar-condicionado automático digital de 4 zonas, uma iluminação ambiente lá personalizável, faróis a laser e BMW Cockpit com duas telas de 12,3 polegadas. Então, isso daí o X6M Competition vem também. Mas tem uma diferença aí no sistema de áudio. Então, o sistema de áudio do X6M Competition, ele é formado por 20 alto-falantes da marca Bowers e Wilkins. O X6M comum tem um sistema de som da Harman Kardon. Então, eu acredito que o X6M normal, ele custa R$925.000. Eu não coloquei aqui, eu não me lembro muito bem, mas tem uma diferençazinha aí de preço, sim. Então, o modelo já pode ser encomendado com 8 opções de cores. Então, se você, né, que está acompanhando aqui tem mais de R$1 milhão para gastar num carro, então essa daqui, né, fica aí a opção aí para você. Vamos lá, a próxima notícia é relacionada a Chevrolet. Então, a Chevrolet confirma investimentos para a produção da nova S10. Essa S10 que já está sendo vendida aí no mercado já tem aí 9 anos. Então, foi lançada em 2012 e para algumas pessoas já está na hora de mudar aí mudar a picape, né? Já está enjoado, eu não sei. Para algumas pessoas já é o momento de fazer uma renovação aí completa da picape. E parece que dentro desse grupo tem a própria Chevrolet, pois dentro do novo ciclo de investimentos, né, que ela anunciou, eu não sei se você lembra, né, eu inclusive eu já falei aqui sobre isso, que ela anunciou um ciclo de investimentos aí no Brasil para produzir a substituta da Montana ou a nova geração da Montana, que é uma picape que vai ser pensada agora para concorrer aí com a Toro. Só que esse ciclo, né, esse valor de investimento e tudo mais, que esse aporte que vai chegar aí no Brasil, ele não é somente para a produção da nova picape, é também para a renovação da S10. Então, fica aí nessa notícia aí para você, se você está enjoado, né, ou enjoada da S10 atual, então fique tranquilo, fique tranquila, porque está chegando aí uma nova geração. A próxima notícia é a readequação da Honda no Brasil. Então, a Honda ela vai atualizar a sua linha de carros aí no nosso país. Mas essa atualização não é somente lançando novos modelos, ela também vai reduzir a linha. Além dessa redução da linha, né, vai chegar aí um aporte financeiro para que
se haja uma atualização, se haja uma modernização dos modelos que vão ficar em linha aí no Brasil. Então, se tem algum carro aí que ele é oferecido no Brasil atualmente, ele vai continuar sendo oferecido, vai chegar aí um aporte de investimentos para que esse carro aí seja renovado. Então, tem algumas questões de emissão de poluentes, consumo de combustível. Então, a Honda está avisando essa questão. Então, a redução da oferta de veículos, né, a mudança dessa linha, não é algo que foi, não é um rumor, alguma coisa, não. O próprio presidente, né, recém-nomeado da Honda na América do Sul, né, que é o Atsushi Fujimoto, ele falou abertamente que não, ele falou o seguinte, né, eu vou falar aqui o que foi que ele disse. Não posso adiantar nosso programa de lançamento, mas está nos planos a redução da linha de carros. Então é claro aqui a intenção da Honda que é deixar de oferecer aí alguns modelos no mercado. Então, de olho nisso, o que é que acontece? Começa a surgir alguns rumores. Então, um deles é o fim do Honda Fit, um carro aí que já foi um sucesso no Brasil e que, inclusive, ele é muito bem visto aí no mercado aí de seminovos e tudo mais. Já está desatualizado frente aos modelos do mercado. E a nova geração dele ficou cara demais para chegar aí no nosso Brasil. Então, a ideia é que o Honda City Hatch ele chegue para substituir o Fit. Então, não tem uma confirmação oficial, mas diante disso daqui, né, diante dessa afirmação, então é fácil, como é que eu posso dizer? Não é irreal pensar, né, que esse Honda ele vai deixar de ser oferecido. Então, uma pena, né, que é um carro excelente e que menos uma opção de carro bom aí pra gente aí no mercado. Na verdade, o outro rumor é em relação ao Honda Civic. Então, foi lançada a nova geração recentemente e que essa nova geração também está sendo falado que ficou cara demais aí para o Brasil. Os sedãs já não têm aí tantas vendas, né? Já não vende aí tão bem, com exceção aí do Corolla, que é um fenômeno, mas na minha opinião não faria muito sentido, né? Se a Honda fosse trazer aí um carro para ser um coadjuvante aí no mercado, investir, né, de uma maneira grande para ser um coadjuvante aí no mercado. Então, existem rumores de que o Honda ele vai deixar de ser fabricado no Brasil e de que até vai deixar de ser vendido. Mas existe também a possibilidade do Civic ele vir importado do México, que de onde ele viria com alguns incentivos fiscais, graças aí ao acordo Mercosul. Então, existem aí esses rumores, vamos aguardar os próximos capítulos aí, né, dessa novela. Vamos ver aí o que é que vai acontecer e vamos ver também se a Honda se pronuncia aí oficialmente. A última notícia que eu tenho para dar é o lançamento do novo Captur. Então já tinha falado, né, que a Renault anunciou a produção da versão com motor turbo, né, um motor que foi desenvolvido junto com a Mercedes, mas eu não tinha falado de data. Então agora a Renault divulgou a data de lançamento, que é no dia 7 de julho, 5 dias aí depois do meu aniversário. Então, o motor foi desenvolvido junto com a Mercedes, né, como eu já falei, e desenvolve até 163 cavalos de potência, né, que é a potência presente aí no Classe A. Ele provavelmente vai substituir o 2.0 aspirado, né, que está aí nas versões de topo, e vai ser sempre ligado a um câmbio automático CVT, levando a força, né, para as rodas dianteiras. Então, junto do anúncio da produção, ficou aí, né, a Renault ela divulgou um teaser que mostra que o carro vai ter algumas mudanças visuais e que provavelmente as mudanças visuais serão as mesmas que já foram apresentadas na versão russa do SUV. Então, tem algumas mudanças no para-choque, faróis levemente redesenhados, enfim. Além de tudo isso, o Captur deve receber atualizações na parte interna, com a adoção de materiais aí melhores para dar um upgrade no acabamento, ergonomia revista e também a adoção de uma nova central multimídia, né? A central multimídia EasyLink. Então, vamos aguardar aí o lançamento do carro, né? Que vai acontecer no dia 7 e aí vamos conhecê-lo melhor. Então, essas foram as notícias,
né? Essas foram notícias que foram que aconteceram, né? Dos acontecimentos que ocorreram na semana anterior ao lançamento do episódio, porque esse episódio que você vai acompanhar agora já foi gravado há um tempo atrás, tá bom? Então, me acompanhe aqui nessa lista, tá bom? Porque essa lista tá incrível. Comprar o primeiro carro é uma emoção muito grande. A alegria, né, de colocar pela primeira vez um carro na garagem é uma coisa assim ímpar. É um momento aí único na vida. Atualmente eu não tenho um carro, mas eu já senti sim esse gostinho. O meu primeiro possante, né, foi um Celta 2001, 2 portas, prata. O carro estava muito conservado quando eu comprei. Esse carro ele era do meu pai e meu pai ele ia trabalhar de ônibus e deixava o carro parado na garagem. Então, só para você ter uma ideia de como esse carro ficou conservado, ele tinha que ligar no final de semana para que o carro ele não, vamos dizer assim, para que o carro não apresentasse problemas, né? Então, o carro ele ficou um bom tempo aí parado, depois ele passou a utilizar mais, mas foi um carro aí que rodou muito pouco, então ele estava muito bem conservado. E ele era totalmente desprovido de itens de conforto, era uma coisa que eu achava muito ruim. E eu lembro que na época, né, quando eu comprei porque o meu pai ele comprou um outro carro que foi um Clio Sedan Agios. E o carro ele tinha muito mais itens, né? Tinha ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, vidros elétricos dianteiro, banco de couro, banco volante com regulagem de altura. O Celta não tinha nada, não tinha nada. Eu era básico. Então, era só motor e roda mesmo, praticamente. Eu, né, particularmente, eu reclamava muito disso. Mas devido a algumas coisas que aconteceram depois, eu tive que vender o carro e eu sinto muita falta dele hoje. Eu tenho um desejo de comprá-lo de volta, mas eu não sei se quando eu tiver condições financeiras para fazer isso, eu vou conseguir comprar, né? Não sei nem se o carro vai estar rodando ainda. Mas eu só estou falando isso, né, só para trazer um exemplo de como é legal nesse momento, né, de como é a primeira compra, né, de um carro, ela envolve aí muita emoção, é algo muito massa, né? Algo aí muito bom. E para que esse momento não se torne um pesadelo, eu montei aqui essa lista, né? Então tem 5 carros aqui excelentes para você que está procurando aí comprar o seu primeiro carro. Então, só para esclarecer aqui algumas coisas, tá bom? Eu coloquei aqui alguns critérios para que os carros aqui pudessem entrar nessa lista. Como geralmente quem está comprando o primeiro carro não tem tanto dinheiro assim, eu escolhi carros entre 20 a 25 mil reais. Eu escolhi carros aí dentro dessa faixa de preço. Se você tem aí um pouco mais de dinheiro, eu recomendo que você dê uma olhadinha no meu outro vídeo, né? Que fiz um vídeo aí contando 7 opções de compra entre 30 a 35 mil reais. Então é só clicar nesse cardzinho aqui que está aparecendo aqui em algum lado aqui da tela, mas é só clicar nesse card aí que apareceu, tá bom? E você vai ter aí também opções excelentes de compra aí se você tem um pouco mais de dinheiro. Se você não está dentro dessa faixa de preço, então fica aqui nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é para você. Os carros eles são mais racionais, então como eu já falei, geralmente a pessoa não tem tanto dinheiro assim para comprar o carro, então se subentende que ela também procura aí ter um carro com custo de manutenção mais baixo. Então não vou colocar aqui carros aqui importados que tem dentro dessa faixa de preço, para que quando você for fazer a manutenção, você praticamente vai ter que tirar o rim para pagar. Então esses carros aí foram excluídos da lista. Outro requisito é ter um mínimo de conforto. Então, o que foi que eu considerei com um mínimo de conforto? Ar-condicionado e direção hidráulica. Então, todos os carros aqui têm isso, no mínimo. Alguns vêm mais completos, outros vêm menos. Mas, no mínimo, todos esses carros aqui da lista, ele vem com isso. Porque ninguém merece, né? Você comprar um carro para ficar torrando no sol. Eu tô aqui de casaco, né? Tô aqui em Cusco, no Peru, tá frio e tudo mais. Mas eu sei que no Brasil é uma situação muito diferente. Então, um mínimo de conforto é interessante, né, que você tenha no carro. Então,
todos os carros aqui dessa lista tem isso, tá bom? Então, avisos feitos, vamos à lista. A primeira opção de compra, né? O primeiro carro aqui da lista é o Volkswagen Gol. Se você fosse comprar um carro 0 km hoje, eu não recomendaria comprar o Gol. Eu também fiz uma avaliação, fiz o dossiê dele, tá bom? Inclusive, não sei se você já participou do meu canal no Telegram, onde eu publico, né? Quando eu faço alguns dossiês, eu publico lá, né, um PDF gratuito falando sobre o carro. Então eu fiz um dossiê sobre o Gol. Vai aparecer um card aqui em algum canto da tela, seja aqui ou aqui também. Então, se você quiser ver também pode clicar. Eu fiz um dossiê do Gol e eu fiz alguns comentários, né, sobre o Gol 0 km. Mas eu vou falar aqui algumas coisas que eu falei lá. Então, projeto defasado, itens de série escassos, valor exorbitante, são as marcas desse modelo atual, né, do Gol 0 km. Para piorar, a concorrência ainda consegue oferecer modelos melhores, mais modernos, dentro dessa faixa de preço. E a concorrência, você pode pensar que é fora da Volkswagen, mas não. Dentro da própria Volkswagen também. Com o valor que é cobrado aí pelo Gol, você consegue comprar, né? Já tem muito próximo do Polo, um carro maior, mais moderno, enfim. A vida do Gol 0 km não é algo fácil. Mas a história muda se você vai procurar o Gol no mercado aí de seminovos. Nele aí o Gol aí, né, o hatch continua batendo aí um bolão. O carro é robusto, tem bom consumo, manutenção barata, liquidez no mercado, então você não vai ter problema se precisar vendê-lo em algum momento. Então são qualidades que acompanham o modelo, não é à toa, né, que ele passou vários anos aí sendo o modelo mais vendido. Foram graças aqui a essas qualidades, né, que acompanharam aí o modelo. Então tudo isso faz com que o hatch ele seja uma opção excelente para quem está buscando aí comprar o seu primeiro carro. Dentro dessa faixa de preço tem uma variedade muito grande de Gols, mas a minha recomendação é que você compre aí o Gol G5, né, o conhecido aí G5. Como eu expliquei lá no dossiê, o G5 é um apelido, né, que as pessoas colocaram. Então o G5, vamos dizer assim, e o Gol atual eles estão na mesma geração, é basicamente o mesmo carro. Então você vê que é um carro aí mais moderno, se a gente for comparar ao outro modelo que é disponível, né, também dentro dessa faixa de preço, que é o Gol G4. Dentro dessa faixa aí você consegue comprar um Gol G4 também, com motor 1.6, talvez um pouco mais completo, mas assim, é um carro mais antigo, é um carro aí que não é tão moderno quanto esse. Então eu recomendo para você que fique aí com o Gol G5 1.0, né, que também, além de ser mais moderno, ele também é mais econômico. Então assim, é um carro aí mais racional. Então por isso que eu recomendo aí essa compra. Colocar um na garagem, né, é você ter a certeza de que vai ter pouca dor de cabeça, né? Você colocar um na garagem é quase certeza de que você não vai ter custo alto de manutenção. É um carro que vai trazer aí muitas alegrias para você. Então é um carro excelente. E se você, né, chegando aí no momento que você, poxa vida, agora a situação melhorou, eu agora vou comprar um outro carro, né? Agora eu vou aqui comprar um outro modelo. Então chegou um momento aí de passar o meu golzinho aí para frente. Então você não vai ter problemas aí para vender o carro, já que o modelo aí ele é bem conhecido, né? As pessoas gostam muito do carro, então pode ter certeza que você não vai ter problemas aí para vendê-lo. Então ele é uma opção excelente de compras. Agora, se você precisar aí de um pouquinho mais de espaço, né? Se você, além do espaço ali para as pernas, você quer um pouco mais aí de espaço para a bagagem, tem o Voyage, que bebe aí das mesmas qualidades do Gol. Então é também uma excelente opção de compra e que você também consegue encontrar dentro dessa faixa de preço. Então é um carro excelente, excelente, e que você, se você comprar um, não vai se arrepender. Então a próxima opção de compra é também um outro campeão,
né? Um antigo aí campeão de vendas aí no mercado. E essa próxima opção então é o Fiat Palio. As qualidades que falei do Gol, né, que tornaram o carro extremamente aí popular, um carro extremamente bem aceito aí no mercado, elas também estão presentes no hatch da Fiat. Não é à toa que quem tirou o Gol do pódio foi o próprio Palio lá no ano 2014. Então o Gol passou aí sendo 27 anos o carro mais vendido. E aí o Palio lá em 2014 tirou o pódio dele, porque essas qualidades aí, né, também caíram aí no gosto brasileiro. Então é um carro também muito, muito bom. Mas assim, diferentemente do Gol, o Palio já foi descontinuado. Não tem mais Palio aí 0 km, então você não vai encontrar uma avaliação minha aí falando do Palio. Mas enfim, vamos lá. Isso é uma pena porque o carro é muito bom. E ele também faz bonito no mercado de usados, assim como o Gol. Dentro dessa faixa de preço você consegue encontrar várias opções de Palio. Então aí vai do seu critério, porque assim, eu escolheria os mais novos aí com motor 1.0. Mas você consegue aí comprar uns mais antigos com motor também 1.4, nas versões aí de mas bem equipadas, né? Você aí consegue também comprar dentro dessa faixa de preço. Agora sim, se você compra aí um Palio hoje 1.0, né, entre 20 a 25 mil reais, você compra um carro aí com, acho que no ano 2010, 2011, 2012, tá flutuando aí dentro dessa idade, né? Mas se você vai comprar um carro mais completo com motor 1.4, então já entra aí no ano 2008, então já é um carro aí mais antigo. Então, né, então a gente conclui que são carros mais usados, carros mais rodados, né? Então, se isso for algo relevante para você, fique com os Palios aí com motor 1.0, né? O Celebration, que ele já vem, né, com kit dignidade, né? Que eu tô colocando aqui o kit dignidade, que é ar-condicionado, direção hidráulica. Se quiser os modelos mais equipados, com motor 1.4, você também acha, mas aí são carros mais antigos. O 1.4 ele não bebe muito, então ele tem um consumo aí, inclusive muito próximo do 1.0. Então, se consumo for algo importante para você, 1.4 ele também faz bem, ele cumpre bem aí. Ele é econômico também, né? Igual ao 1.0. Se tem um carro mais novo é importante, então vá no 1.0. Mas se quer um carro mais equipado, com mais força, vá no 1.4. Então fica aí ao seu critério. Então assim, um dos critérios aqui que eu coloquei nessa lista, né, que eu esqueci de mencionar, é que os carros ele também tem que ter um bom consumo, bom custo de manutenção e tudo mais. Então assim, o 1.4 ele está dentro aí desse critério, então por isso que ele também entrou na lista. Se você precisa de um pouco mais de espaço, então assim como o Gol tem o Voyage na sua versão sedã, o Palio também tem a sua versão sedã, que é o Siena. Inclusive, o Siena, ele se comparado aos outros sedãs aí compactos que eram vendidos aí na época, ele tinha, eu acho que se não era o maior, era um dos maiores porta-malas. Então, é um carro aí que vai servir muito bem a você se você está procurando um pouco mais de espaço para bagagem. Além do mais, robusto, econômico também, confiável, mesmo as qualidades que o Palio tem, o Siena também tem. Então, tá precisando de um pouco mais de espaço, fica aí a recomendação do Siena. A próxima recomendação é um outro Fiat, muito bom e que possui também diversas qualidades como o Palio. Que Fiat é esse? É o Uno. Não tanto como o Gol, né? O Gol é um carro muito importante para a indústria automotiva brasileira, mas o Uno também não é tanto como o Gol, mas também é importante. Então, olhando isso, né, deixar o carro aí fora da lista seria um erro muito grave que eu estaria cometendo. Então, o carro ele é resistente, econômico, manutenção barata, o carro é confiável e tudo isso você vai estar levando aí para sua garagem se você decide colocar, né, o Fiat Uno nela. Então não é à toa que hoje ele é um carro
muito querido pelos frotistas. Geralmente as empresas, quando vão comprar uma frota de carros, elas geralmente escolhem aí o Fiat Uno. E não é à toa, não é à toa, né? Porque o carro ele é muito bom, confiável, econômico, tem muitas qualidades. E que essas qualidades são muito interessantes para você que está buscando aí comprar o seu primeiro carro. Então, você vê principalmente hoje, né, que ele é bem disponível aí nas locadoras. E, inclusive tem muitos motoristas de Uber e tudo mais que acabam optando pelo modelo, né, para rodar, né, para trabalhar aí com o aplicativo. Mas enfim, dentro dessa faixa de preço tem disponível o Uno Mille, né, que é aquele Uno quadradinho, e o Uno Vivace. Mas eu recomendo o Uno Vivace. Essas qualidades aqui que eu falei estão disponíveis aí no quadradinho, né, no Mille. Mas eu tô falando aqui do Uno Vivace, que é um modelo aí mais moderno, né, um carro aí que tá praticamente, né, a gente também pode afirmar que está na mesma geração do Uno que é vendido atualmente. Claro que o Uno vendido atualmente, né, o Uno 0 km, ele é diferente, né, no visual, tem melhorias e tudo mais, mas assim, a base é do mesmo carro. Então, tecnicamente você vai estar comprando aí o carro atualizado, né, vamos dizer assim. E além de tudo isso, né, ele tem diversas melhorias ao Uno Mille. Mesmo que o Uno Mille seja um carro muito bom, o Uno Vivace ele tem aí várias melhorias em relação a ele. Até R$ 25.000 você consegue comprar o Uno Vivace, ou você consegue comprar o Uno Way, né, o Uno Vivace aí, a carroceria do Uno Vivace com alguns elementos aí visuais para trazer um aspecto mais aventureiro ao carro. Como o Way é uma versão superior, você vai acabar pagando, né, esse valor por um carro mais antigo. Então, se isso for importante para você, vá no Vivace normal. Se não for, aí você pode aí escolher também pelo Uno Way. Então, eles não são tão bons assim, né? O Uno não é tão bom quanto o atual, porque o atual tem uma motorização mais moderna, mas esse Vivace aqui, desse ano aqui, ele é um carro muito bom, motor econômico, é um carro aí excelente para você colocar na sua garagem. Pode ter certeza que se você escolher o Fiat Uno, você vai estar fazendo aí uma compra excelente. É um carro aí muito, muito bom. Bom, se economia, robustez, confiabilidade não são suficientes para você e você quer espaço, então não só espaço para bagagem, mas também espaço ali para as pernas. Então, essa é a próxima recomendação aqui para você. Quarta recomendação, Renault Sandero. Então, no Brasil, as marcas francesas elas não possuem aí uma fama muito boa por diversas razões. Mas talvez a Renault é que tenha a melhor reputação. E eu, particularmente, entendi na prática o motivo. Como eu falei no começo do vídeo, né, no começo do episódio, o meu pai ele trocou um Celta por um Renault Clio. E ele se mostrou ser um carro muito, muito robusto. Para você ter uma ideia, o Clio ele tem um problema crônico na coifa do câmbio. E aí essa coifa rasga e vaza o óleo. Então se você está querendo comprar um Renault Clio, fique atento a isso, tá bom? Vaza o óleo, né? Essa coifa rasga, vaza ali o óleo que está na caixa de câmbio. Isso fez com que o carro, né? A gente viu lá o vazamento e tal, tudo mais, mas não deu muita atenção. Aí depois de um tempo parou o vazamento. Então a gente pensou, então tá tudo bem, não era nada demais. Só que o vazamento parou porque secou o óleo da caixa de marcha. Ou seja, o carro estava rodando com a caixa de marcha seca, sem óleo. Então, não deu nenhum problema. As marchas ficaram um pouco mais duras, mas depois de um tempo, depois de meses que o carro foi levado na oficina, é que o mecânico falou, disse, olha, a caixa de marcha aqui tá seca do carro. Aí foi lá, trocou a coifa e botou o óleo de volta. Mas enfim, só estou querendo trazer esse exemplo aqui para você ver como o Renault ele é robusto. E essa robustez, ela também está no Sandero. Essa robustez, confiabilidade também, que esse Renault Clio nunca deixou a gente na mão. Mas essa confiabilidade também está disponível no Sandero com uma dose aí
muito mais generosa de espaço. Então, eu estou focando aqui muito na questão do espaço do Renault Sandero. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para você ver por que eu estou focando tanto aí nessa questão de espaço. Eu trouxe aqui a medida dos entre-eixos, né, que é aquele espaço entre a roda da frente, né, entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Essa medida aí, quanto maior, ela é melhor para os ocupantes aí de quem está ali, né, dentro daquele carro. O Gol tem 2,46 m de entre-eixos. O Palio tem 2,37 m e o Uno também. O Sandero tem 2,59 m. Para você ter uma ideia, dentre os três anteriores, né, o que tem um entre-eixos maior é o Gol, né, tem 2,46 m. O Sandero tem 13 centímetros a mais que ele, então é uma diferença considerável, é uma diferença muito boa. E só para você ter uma ideia de como o Sandero é um ponto fora da curva na questão de espaço, o Polo, que você pode comprar aí 0 km hoje na concessionária, ele é menor na questão do entre-eixos. O Polo ele tem 2,56 m. Então assim, não tem um hatch hoje que você compre, né, um hatch popular aqui dentro dessa faixa de preço que tenha mais espaço aí que o Sandero. Então se você está procurando espaço, essa é a sua opção. Dentro dessa faixa de preço, você já consegue comprar aí os Sandeiros já restilizados. Esses Sandeiros, né, eles tiveram aí algumas melhorias aí na parte interna do carro, né, que deixaram ele menos simples. Não tornou o carro uma referência no assunto, mas deixaram aí o carro menos simples. Excesso de simplicidade, né, estava disponível aí nos primeiros modelos do Sandero, né, nas primeiras versões. E isso foi algo que foi até alvo de críticas, né, porque o carro ele era muito simples. Dentro dessa faixa de preço você já consegue aí comprar os carros com algumas melhorias na parte interna. Então, não tornaram o modelo exemplo, mas já está bem melhor do que os primeiros. Então, ele é econômico, espaçoso, confiável, robusto, tem um bom custo de manutenção também. A manutenção é um pouco mais elevada que os outros modelos aqui, mas não... Aqui não, os outros modelos anteriores, né, os modelos que eu falei aqui antes dele. Mas não é algo que vai fazer com que você tenha que dar o seu rim para pagar também quando precisar fazer manutenção no carro. Então é uma opção muito boa para você e vale muito a pena mesmo colocar aí esse hatch na sua garagem. Então coloque esse modelo na sua lista porque é uma opção muito interessante. Bom, até agora a lista foi formada por carros populares. Até agora eu só falei de carros aí de carros populares, né? De hatches aí no mercado. E só fazendo um último comentário sobre o Sandero. Se você quiser, se você precisar aí de mais espaço também para bagagem, tem um Logan que bebe das mesmas qualidades aí, bebe da mesma fonte aí do Sandero, tá bom? Mas enfim, até o momento eu só falei de carros populares. Então, se você está procurando um pouco mais de conforto, talvez essas opções aqui que eu falei não sejam tão interessantes. Então, por isso que essa última opção da lista eu quis trazer um carro aí mais confortável, um carro um pouquinho mais requintado, né? Se você está buscando aí conforto, tá certo? E esse carro é o Honda Fit. O Honda Fit é um dos carros aí mais queridos no mercado e usado. Dentro dessa lista aqui, né? Nessa lista aqui que eu fiz, dentro dessa faixa de preço aqui, ele é de longe o mais completo. Tem muitos itens aí que os outros carros nem sonhavam em ter. Então, dentro aqui dessa faixa de preço, né? Dentro aqui dessa lista, ele é o carro mais completo. Então, como já é uma característica, né, do carro japonês, ele é bem robusto. Mas se você precisar fazer manutenção nele, você não vai pagar tão caro assim. É claro que dentro dessa lista aqui, ele tem a manutenção mais cara, mas não quer dizer que necessariamente você vai pagar vai ser uma facada no seu bolso para fazer a manutenção nele. Então tem um custo de manutenção aí
bom. Ele também trata bem o seu bolso quando a gente vai falar na questão do consumo. É um carro também econômico, não fazendo com que você sacrifique, né, a economia em prol do conforto. Então, geralmente você pode olhar alguns outros carros aí como Astra, alguma coisa assim. Sim, são carros aí que são mais confortáveis, né, mais completos, mas geralmente você paga o preço aí na questão do consumo de combustível, né? O que não acontece com o Honda Fit, porque o carro ele é bem econômico. Então, essas qualidades aí conquistaram o brasileiro. Até hoje é um carro aí muito querido aí por nós aí, né, no mercado nacional. Então, ele tem, né, isso fez com que ele tivesse uma imagem excelente no mercado, fazendo com que a liquidez dele no mercado seja muito boa. Então, se você precisar trocar de carro depois, né, ou por alguma outra razão você precise vendê-lo, você não vai ter também problemas para passar o carro para frente. Como eu já falei, ele tem vários itens de conforto que não estão presentes nos outros modelos. E nessa faixa de preço você até consegue comprar o Honda Fit automático. Então, se você está procurando conforto, o Honda Fit automático ele de longe aqui é o melhor, né? Se a gente for comparar aqui com os outros modelos dessa lista, ele de longe é o melhor. Mas nem tudo são flores, né? Eu já rasguei aí elogios aí pelo Honda, mas nem tudo são flores. Então, os outros carros dessa lista, né? Dessa lista aqui que eu montei, você consegue comprar aí entre 2010, 2012, algo assim. No máximo 2008, que é o Palio aí LX 1.4. Então, você aí compra aí, né, dentro dessa faixa aí de ano. Só que o Fit, ele é um carro de uma categoria superior a esses aqui. Ou seja, dentro dessa faixa de preço, você vai comprar aí carros mais antigos. No máximo, né, nas pesquisas que eu fiz, no máximo você compra um Honda Fit até o ano 2007. Então, se você vai comprar, né, se lhe interessa mais o modelo com câmbio automático, a idade aí do carro aumenta. Então, no máximo você compra um Honda Fit automático dentro dessa faixa de preço, um Honda Fit aí do ano 2005. Então, a gente está falando de carros aqui que já tem um período considerável de utilização. Já são carros aí que provavelmente estejam bem rodados. Então, geralmente tem uma média de idade girando entre 14 e 16 anos. Se isso não for importante para você e se você está buscando conforto, essa é a opção. Se você está procurando um carro mais novo, então volte aí, né, um pouco o vídeo e veja as outras opções aí que eu falei. Mas enfim, voltando a falar do Honda, é um carro excelente, tem um ótimo custo-benefício e eu tenho certeza que ele vai servir muito bem você nas suas necessidades diárias, tá bom? Para concluir aqui, a compra do primeiro carro é um momento ímpar aqui, né, como eu já falei. E quando a gente vai fazer uma pesquisa, existem diversas opções aí no mercado e que pode deixar a gente perdido. Então é importante saber escolher bem para que esse momento tão especial não se torne um pesadelo. Então, se você faz uma pesquisa rápida dentro dessa faixa de preço, tem várias opções de carro, né? E isso pode fazer com que você caia numa cilada. Mas com esses modelos aqui dessa lista, pode ter certeza que você não vai cair em uma cilada. Na minha opinião, esses 5 modelos aqui são os melhores que você pode comprar dentro dessa faixa de preço, entre 20 a 25 mil reais. Então, qualquer um deles vai servir bem a você. Seja você solteiro, solteira, casado, casada. Qualquer um vai servir muito bem a você. O que você tem que fazer agora é adequar a sua escolha, né? Ver qual desses aqui é o melhor para a sua realidade. Então, basta aqui escolher qual que se encaixa melhor e comprar sem medo, porque com esses carros aqui você não vai cair em uma cilada. Todos eles são robustos, econômicos, confiáveis, têm bom custo de manutenção e várias outras qualidades que transformam eles aí como as melhores para você que está aí procurando comprar o seu primeiro carro.
Então, e aí? O que é que você achou dessa lista? Você concorda aqui com esses modelos que eu falei? Não concorda? Qual modelo, né? Você sentiu falta de algum aqui? Deixa aqui nos comentários se você está acompanhando aqui esse episódio no YouTube. Se não tiver, vá lá no meu Instagram, na postagem, né, o @fabioev.carros. Vai também no meu canal no YouTube, né? Se você está acompanhando esse episódio em alguma plataforma de áudio aí, né? Alguma plataforma de streaming de áudio. E deixe lá a sua opinião, né? Deixe também a sua sugestão. Vamos aí enriquecer essa lista e vamos ajudar juntos mais e mais pessoas aí a comprarem o seu primeiro carro. Meu querido, minha querida, esse foi o 7º episódio do Carro Cast. Então, estou muito feliz porque você me acompanhou até aqui, tá bom? E eu espero que você continue me acompanhando. Se inscreva aqui no meu canal se você está acompanhando esse episódio aqui no YouTube. Se não está acompanhando, né, no YouTube, mas está acompanhando em alguma plataforma de streaming de áudio, como Spotify, alguma coisa assim, segue aqui o programa porque vai vir aí muito conteúdo bom, informativo, divertido, assim, enfim. Tudo isso aqui só está começando, tá bom? Meu querido, minha querida, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.